em Gênesis. Os irmãos, se assim quiserem, abram suas Bíblias. Gênesis capítulo 26. Eu quero ler do 1 ao 6, capítulo 26 de Gênesis. Depois eu quero ler do 12 ao 14. Gênesis capítulo 26 diz assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei. Porque a você e à sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. O versículo 12 diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O 13. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. E o 14 diz: tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar hoje sobre Deus, o nosso provedor. Deus, o nosso provedor. Eu lembro, quando eu era criança, lá em casa, na casa do meu pai, tinha muitos discos, né? Aquele discão, né? Chamado de bolachão, né? E tinha um que era o preferido meu, né? Era um disco de pregações, interessante, né? Aquele disco tinha pregações. E eu sozinho, às vezes, colocava lá aquele disco na radiola e ficava lá ouvindo, sabe, me admirando daquela pregação, daquelas pregações naquele disco. E tinha uma frase naquele disco que o pregador falava que eu nunca esqueci. Aquilo ficou assim, marcado, né? Que dizia assim, o pregador dizia: este mundo é um vale de lágrimas. O pregador dizia essa frase: este mundo é um vale de lágrimas. E provavelmente, irmãos, eu com 10, 12 anos, talvez não compreendesse a dimensão disso, né? Mas eu hoje, com meus 50, sei o que é isso. Sei que, de fato, esse mundo é um vale de lágrimas. Irmãos, nós passamos por tanta coisa. Se a gente fosse contar, irmãos, aqui o tanto que a gente já viveu de crise nesse mundo, desde que a gente é pequeno até os dias de hoje, né? Crises de esfera mundial. A gente passou por uma recente. Aqui todo mundo já lembra do que eu quero falar, né? Crise de esfera nacional, territorial, crises locais, crises de família, crises pessoais. São tantas as crises. E quando eu paro para pensar, eu digo assim: a gente é sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. E pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, nós somos sobreviventes. Não é tanta coisa, sabe? Eu fico a pensar: isso é um mundo tenebroso. E aí, irmãos, eu compreendo quando eu vejo os jovens cantando: sara essa nação, Senhor. Porque o nosso Brasil está doente, irmãos. Quando a gente olha para os dias de hoje,
a gente vê as crises dos dias de hoje. Porque o que não falta no mundo é crise. Pode faltar qualquer coisa, mas crise não falta. Né? A gente vê crise lá no Oriente, vê crise aqui no Brasil, né? Que dirá da política brasileira, né? A gente está enfrentando, irmãos, um negócio tão terrível na nossa política. De um jeito que a gente está para se envolver aí numa crise econômica. É? Os irmãos que estão ligados aí sabem o que eu estou falando. E a gente pede a misericórdia de Deus. E a gente canta de fato. A gente tem que cantar Deus sara essa nação. De coração. Pedindo a Deus, porque de fato ela está doente. Quero dizer, irmãos, que não sei se nessa dimensão, mas sempre foi assim. Né? Desde que o pecado entrou no mundo, a gente vê até no próprio tempo já de Adão, a primeira família, já com suas crises familiares, né, com suas tragédias. A gente vê também na época de Noé. Noé vivia no meio de um povo ímpio, né, que Deus não suportou aquele povo. Né? E aí vem para Abraão, a gente lê que, e aqui diz, que sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Né? Abraão, ele passou por isso. Ele viveu crises, e uma crise de fome. E assim como foi no tempo de Abraão, foi aqui também no tempo de Isaac. E Isaac morava ali depois da morte de seu pai Abraão, ele morava perto de Bet-Lairoi, é uma região ali do deserto de Beceba, né, uma região desértica. E imagine, irmãos, uma região desértica já é terrível, não tendo crise. Agora imagine uma região como era essa que ele morava, com crise de fome. Não é verdade? Imagine, irmãos, né, Isaac vivendo naquela região, uma região terrível, seca e com uma crise de fome. A gente dá para imaginar assim na cabeça de um pai de família o que é que ele pensa, né? O que é que ele pensa, o que eu vou fazer? Foi assim, né? O filho da promessa enfrentou crises em terra alheia, porque ele pensou logo, ele lembrou de Abimeleque. Porque Abimeleque era um conhecido da família. Tempos atrás, Abimeleque fez uma aliança com Abraão. E ele lembrou de Abimeleque. Vou para as terras de Abimeleque. Abimeleque era o rei dos filisteus. Vou lá para a terra de Gerar. E assim ele foi. Mas a intenção de Isaac, conforme aqui fala, não era parar em Gerar. Era seguir para o Egito. Era seguir para o Egito. Porque ali, Gerar, a terra dos filisteus, era a fronteira, né? Para o Egito. Fronteira para o Egito. E ele pensando de ir para o Egito. E aí, irmãos, parecia ser a melhor opção. Por quê? Porque o Egito, naquela época, era sinônimo de abundância. Ali uma região, um país com rios, um país que gerava plantações, né? Uma região próspera. Então, naquela época, quando se pensava em prosperidade, o que vinha na cabeça? Egito, né? Egito. E aí, diante disso, Deus apareceu a ele e disse: não vá para o Egito. Não vá para o Egito. Não vá. Não vá para o Egito. Irmãos, é assim mesmo, sabe? Em tempo de escassez, em tempo de escassez, as pessoas sempre tendem a tomar decisões, né? Imagine você, um pai de família, você uma mãe de casa que tem sua família, né? Vive num lugar com escassez, que está passando por uma crise terrível. Você tem que tomar decisões. E isso, irmãos, isso não é errado. Não é errado você tentar mudar de cidade. Não é errado você tentar mudar de emprego. Você pensar em alguma coisa para mudar aquela situação. A questão é, qual é o problema? É fazer isso fora da vontade de Deus.
É fazer isso sem consultar a Deus. É tomar decisões, irmãos. E a gente sabe disso. Nós somos crentes e sabemos que em tudo nós precisamos buscar a Deus. Mas a gente pode incorrer neste erro de tomar uma decisão e não buscar a Deus. Isso é muito importante na nossa vida, irmãos. Eu estou falando isso não é porque eu acho bonito falar isso para os irmãos, não. Eu estou falando isso porque quando eu precisei tomar decisões sérias na minha vida, eu busquei a Deus. Eu procurei saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. E Ele, no momento certo, me deu a resposta. Louvado seja Deus por isso. Não é no tempo nosso, irmãos. E o problema é esse. Muitas vezes as pessoas até procuram buscar a Deus. Mas aí a resposta não vem na hora que Ele quer, não vem rápida como Ele quer e logo desiste, né? E se tem uma coisa que o crente aprende, irmãos, desde o começo da igreja, é ser perseverante, né? A Bíblia já diz que os crentes da igreja primitiva, da igreja lá de Atos, eram crentes perseverantes. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, nas orações. Então, se tem uma coisa que o crente tem que aprender e tem que saber viver assim, é perseverando, né? Então, a Bíblia nos ensina a buscar a Deus, para que possamos tomar a decisão correta, a decisão certa, né? A decisão correta. Nós temos que consultar ao Senhor, né? Então é isso, irmão, que nós temos sempre que ter em nossa mente, é perseverar no Senhor, é buscar. E eu lembro, irmãos, que eu buscava o Senhor todo dia. Senhor, eu confio em Ti, eu sei que Tu vai me dar resposta. E os dias se passavam. Irmãos, eu tive que tomar uma decisão. Eu morava em São Luís, tive que tomar uma decisão séria, que eu ia ter que mudar de cidade, ia ter que mudar de trabalho. E aí eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer, eu quero tomar a melhor decisão, mas isso eu confio em Ti. E Tu vai me mostrar qual é a melhor decisão que eu irei tomar. E eu tinha um mês para tomar essa decisão. E no último dia do mês, irmãos, o Senhor trouxe a resposta. É saber perseverar e confiar no Senhor. É saber, irmão, é usar da nossa fé e perseverar. Porque Deus tem o prazer de te responder, irmãos, eu tenho certeza. Deus, o nosso Deus, Ele tem prazer em responder ao crente. Por isso, quando você buscar a Deus, persevere. Persevere, porque no tempo certo, é no tempo dele, Ele vai te dar a resposta. Não precisa tomar nenhuma decisão precipitada. Irmãos, não precisa, irmãos, tomar nenhuma decisão ali sem pensar muito. Busque ao Senhor. Consulte Ele. Esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, irmãos, pode vir de qualquer forma. Para mim, em um certo tempo, veio através de um ímpio. Pode vir de repente você lendo a palavra do Senhor, num certo dia. Pode vir aqui no momento da reunião. Não existe um padrão. Por isso, esteja sensível para ouvir a voz do Senhor. Busque Ele. Espere nele. Confie nele. Porque Ele quer o melhor para cada um de nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi com Isaac, irmãos. Assim foi como Isaac, o Senhor apareceu para ele, renovou-lhe as promessas que haviam sido feitas para seu pai. Assim como Deus prometeu a Abraão, Deus também renovou ali naquele momento as promessas para Isaac, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus de Isaac, irmãos, é o nosso Deus. Assim como o Deus de Isaac disse para ele, eu serei contigo. Deus está dizendo para ti nesta noite, eu serei contigo. Eu serei contigo e eu te abençoarei. Eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo pode estar em crise. O Brasil pode estar em crise. De repente, até uma hora, um momento, o Teresina, no Piauí, pode estar em crise. Mas eu quero te dizer um negócio nesta noite. O céu não está em crise. O céu nunca esteve em crise, nunca estará em crise. O céu não está em crise.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, irmãos, que mesmo naquele tempo tão difícil, Isaac não ficou de mãos paradas naquele lugar. A Bíblia diz que ele, de repente, resolveu semear. Resolveu semear. Eu vou semear. Vou confiar em Deus, né? Eu vou semear. E aí ele semeou, irmãos, em tempo de fome, e ainda teve que lidar com a inveja daquele povo, com a inveja dos vizinhos, né? Porque a Bíblia diz que ele prosperou, a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, ele foi abençoado de tal forma que ficou riquíssimo, que incomodou o povo daquele lugar. Aquele povo ficou incomodado, porque Isaac era tão abençoado por Deus, né? E o povo ficou a ponto ali, chegaram a expulsar Isaac daquele lugar, né? Então, irmãos, é assim que nós devemos viver. Não deixe de semear. Nunca deixe, irmãos. Você pode estar passando por um momento mais difícil de sua vida, mas nunca pare de semear. Nunca pare de semear. Pode ser a palavra de Deus, pode ser semear para o reino, pode ser semeando no seu trabalho, pode ser semeando nos seus estudos, pode ser semeando em qualquer lugar, mas nunca deixe de semear. Semeie coisas boas, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Quem semeia para a carne vai colher morte, corrupção, mas aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna, colherá a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, não desfaleça, né? E ele diz assim, se nós semearmos, nós iremos colher, se não desfalecermos. Se não desfalecermos, então tem que ter perseverança, irmãos. Você não vai semear hoje e querer colher hoje, não. Isso é a palavra para todos, irmãos, nós, para os jovens, para nós senhores, para crianças. Palavra de Deus para o nosso coração. Eu não vou querer semear hoje para colher hoje, não. No tempo certo, Deus me dará a recompensa. No tempo certo, o fruto vem. Talvez você esteja passando por uma situação difícil. Talvez você esteja passando por um momento que você tenha que tomar uma decisão difícil. Por isso, ouça a voz de Deus. Não tome decisões precipitadas. Semeie, plante. Não importa o que os outros falam. Não importa o que alguém pensa de ti. Continue semeando. Eu lembro de um caso, irmãos, e este é literalmente de semear. Numa cidade que meu pai era pastor, tinha um irmão que todo ano ele plantava a rocinha dele, porque ele precisava do que ele colhia daquela roça para sustentar sua família. Todo ano ele tinha essa mesma coisa, de plantar a roça dele. Plantava milho, feijão e plantava também uma roça de arroz. Só que teve um ano que houve alguns problemas climáticos que todo mundo na região perdeu suas roças. Todo mundo. E até aquele servo de Deus, fiel ao Senhor, trabalhador na obra do Senhor, perdeu como qualquer um outro ímpio, perdeu também sua roça. E ele ficou, irmãos, dias depois pensando e buscando de Deus uma solução. Senhor, o que eu vou fazer? Perdi tudo. E eu preciso ter o sustento da minha família. E ele, falando com Deus, dormiu. E de repente acordou no susto, uma voz falando para ele, a voz de Deus falando para ele, planta de novo. Planta de novo. E ele acordou no susto, se levantou e disse para a esposa, olha, Deus falou comigo e mandou eu plantar de novo. E ele foi lá, começar tudo do zero, limpar sua roça, começar tudo do zero. E é interessante, irmãos, que eu lembro até onde era a roça lá, era na beira do caminho.
E ele conta que enquanto ele estava lá limpando, plantando, as pessoas iam passando e dizendo: ei, rapaz, vai perder tudo de novo. Rapaz, não adianta tu plantar mais esse ano, não. Ninguém está plantando, só tu é teimoso. E ele lá caladinho, plantando. Irmãos, eu sei que foi uma bênção para o irmão. Foi o único que teve roça lá. A roça cresceu, o alimento bonito. O irmão colheu e teve alimento para o ano todo. Como é bom ser servo do Senhor. Oh, aleluia! Como é bom buscar a Deus, irmãos. E mesmo nos momentos difíceis, é confiar no Senhor. Não importa se alguém diga: olha, tu vai fracassar. Olha, tu está fazendo uma coisa que não vai adiantar. Tu vai ter prejuízo. Mas se você está na direção de Deus, continue semeando. Continue plantando, que a colheita virá, que a bênção virá. Nós já somos abençoados, porque somos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas Deus quer abençoar o seu povo muito mais ainda. Por isso, irmãos, estejamos debaixo da direção de Deus. Estejamos debaixo da vontade de Deus. Que possamos não consultar pessoas, não olhar para aquele pessoal na TV que fica dando lá a previsão climática, né? Mas olhando para Deus, que Ele sabe de tudo. Muitas vezes você pode até fazer como aqueles discípulos, passarem a noite todinha jogando a rede e não pegar nada. Mas quando Cristo vem e diz: tem alguma coisa aí para a gente tomar café? Tem alguma coisa aí para a gente comer? Oh, rapaz, que nós não pegamos nada. Passamos a noite todinha aqui, estamos de braço doído e não pegamos nada. Não tem nada para comer. E ele olha assim, eu vejo Jesus Cristo, irmãos, falando assim de forma tão sublime, diz assim: pega a rede e joga ali mais para a direita. Faça o que eu estou mandando. Me obedeça. E aí os discípulos jogaram aonde o mestre falou, aonde o rei de tudo, onde o Senhor que a tudo comanda, o Senhor que comanda os mares, comanda os climas, o Senhor que comanda, que é dono de tudo, que é criador de tudo. E ele está dizendo: joga ali para mais para a direita. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vê o que o homem não vê, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a pesca foi tão maravilhosa que os homens ali não conseguiam arrastar aquelas redes. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Este é o Senhor. Este é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, irmãos, se nós queremos continuar a nossa jornada em direção a Canaã Celestial, nós precisamos ser obedientes. Precisamos ser obedientes. Este é o segredo, irmãos. Ser obediente. Quando Deus diz para Isaac: não vá para o Egito, porque é aqui que eu quero te abençoar. A Bíblia diz que Isaac ficou em Gerar. Como é bom ser obediente. Como é bom um filho obediente, que observou o pai Abraão, e via que aquele pai era obediente. Agora ele segue os mesmos passos do pai. Oh, aleluia! Seja obediente. Seja obediente, louvado seja o nome do Senhor. A obediência a Deus nos faz prosperar, irmãos, mesmo em tempos de crise. É a obediência a Deus que nos faz prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Entra crise, sai crise. Crise nunca vai acabar. Mas aqueles que perseveram, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, estes prosperam. E aqui está o povo de Deus, né? Aqui estava o povo de Deus, que Deus quer abençoar mais e mais, irmãos. Deus quer te abençoar, meu irmão, muito mais do que você já é.
Deus quer te fazer prosperar muito mais do que você já prosperou. Confia nele. Busque ele. Entregue o teu caminho a ele. Porque ele fará muitas coisas pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos com esta palavra, irmãos. E eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.